Obrigado, senhor presidente. Enquanto eu vou pedir para o pessoal ali se preparar para reproduzir o conteúdo que eu trouxe, eu vou demonstrar, venho aqui, essa tribuna hoje, apoiar 100% os discursos dos deputados que me antecederam com relação ao absurdo que foi feito nesta aula, meu repúdio a esta professora, e eu quero mais, eu quero que o próprio secretário de Educação venha se manifestar publicamente a respeito disso. Eles costumam dizer por parte da Secretaria de Educação, por parte de muitos professores marxistas também, e eu digo aqui a Secretaria de Educação, porque nós tivemos já nos governos anteriores, infelizmente, apologia à ideologia de gênero, né, no conteúdo do material escolar às crianças, e eu digo isso porque os mesmos que apoiam esse tipo de coisa, apoiam a retirada da referência de Cristo no material didático, o que é um verdadeiro absurdo. Vou pedir por gentileza que seja reproduzida a primeira imagem. Olha aí, olha, dê uma olhada. PIB tem tombo recorde de 9,7% no segundo trimestre e Brasil entra de novo em recessão. IBGE revisou o resultado no primeiro trimestre para uma queda de 2,5% ante leitura anterior de recuo de 1,5%. Com pandemia, a economia brasileira regrediu ao patamar do final de 2009. Relendo mais uma vez aqui a última frase. Com pandemia, a economia brasileira regrediu ao patamar final de 2009. Apesar dessa matéria ter sido veiculada pelo G1, que é uma porcaria, a Globo, todo mundo sabe que a maior parte do que eles publicam é fake news, isso daí que eles trouxeram, eu venho aqui a esta tribuna, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dizer a quem é responsável pela economia ter chegado neste ponto. O ministro Paulo Guedes, ele disse que nós chegamos a este ponto com certeza, porque é som daquilo que trouxe ao nosso Brasil e ao mundo relacionado à Covid-19, o coronavírus. Porém, eu quero dizer ao nobre ministro Paulo Guedes, ao governo federal, que não apenas o coronavírus que fez esse estrago na economia brasileira, que fez esse estrago no estado de São Paulo, principalmente porque aqui é a locomotiva do país, mas nós tivemos responsáveis direto. Senhor presidente, eu vou solicitar que arrume meu tempo aqui, eu estou me direcionando por ele, está 2 minutos ainda, eu fico confuso. O tempo do pequeno expediente, nós já estamos no grande expediente. Fica tranquilo que o seu tempo será mantido. Obrigado. Nós temos responsáveis pelo estado de economia péssima que nós vivemos no nosso Brasil. E o primeiro nome é João Dória, João Agripino Dória. E eu vou pedir, por gentileza, que reproduza o vídeo. Quem estiver assistindo esse vídeo, futuramente que compartilhe, que leve ao máximo. Porque eu vou denunciar o estado de coisas que chegou à calamidade econômica do nosso país, graças ao governador do estado de São Paulo. Pode reproduzir. Fique em casa. Devem ficar em casa. Ficar em casa, não sair de casa. Fiquem em casa. Fique em casa. E em São Paulo, o governo do estado renovou por mais 15 dias a quarentena obrigatória em todo o estado. A nossa recomendação é para que você não saia de casa. E João Dória diz que quem desrespeitar poderá ser preso. Permaneça em casa. Vamos salvar a economia. A orientação é lacrar e, na reincidência, lacrar e cassar o alvará de funcionamento. Vamos salvar a economia. Então a gente passa direto da multa para a interdição. Já foram 46 estabelecimentos interditados. Vamos salvar a economia. Fique em casa. Nós decretamos quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo. Entendam por determinação, obrigação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o estado de São Paulo. Vamos salvar a economia. Estamos e continuaremos em quarentena em São Paulo. De forma desinformada ou deliberada ou desavisada, insistam em abrir estabelecimentos que não fazem parte daqueles que estão autorizados a funcionar no estado de São Paulo. Vamos salvar a economia. Serviços de alimentação preparada, a partir da próxima terça-feira, deverão ser suspensos. Isto implica também
que bares, cafés e restaurantes em todo o estado de São Paulo devem fechar as suas portas. Fique em casa. Vamos salvar a economia. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Durante 6 meses nós ouvimos esse mesmo discurso. Fique em casa. E agora o Brasil chegou à recessão. E aqueles que sempre apoiaram esse discurso de fique em casa, fique preso, não, vamos trabalhar aqui num isolamento social completo, horizontal, sem dar oportunidade para o povo brasileiro conseguir trazer o sustento à sua própria casa. Porque nós queremos que as pessoas fiquem presas dentro de sua casa. Já disse aqui antes e repito, se essa história de ficar em casa e ficar preso dentro de casa desse certo, o próprio governador do estado de São Paulo não teria pegado coronavírus. Um absurdo, senhores, foi a gota d'água quando o prefeito Bruno Covas saiu mandando fechar estabelecimentos, lacrando estabelecimentos. Representei no Ministério Público, o Ministério Público mandou arquivar, apelei, entrei com recurso, recorri dessa decisão do Ministério Público, não admiti, representei o governo do estado de São Paulo diversas vezes nessa Assembleia Legislativa junto com muitos outros deputados, contra essa tirania que foi estabelecida no estado de São Paulo e arrancou empregos. O governador João Dória achou que com R$600 seria o suficiente para o cidadão conseguir pagar o aluguel, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, trazer sustento aos seus filhos. Não é! E o que foi que ele disse para a população que estava passando fome? Fique em casa. Senhores, se o nosso país hoje está nesse estado de calamidade econômica, recessão, e o PIB está nessa situação, o nome do culpado é João Dória. O governador do estado de São Paulo é culpado por isso. O governador do estado de São Paulo é um irresponsável, disse vamos salvar a economia. Não salvou a economia, não salvou milhares de vidas paulistas que morreram, porque o senhor se negou a desde o início dessa pandemia, fazer com que a Secretaria de Saúde tratasse de forma precoce a doença, tratasse de forma precoce o coronavírus, se negou, ficou em silêncio diante disso. Como o governador é um irresponsável, não devia de forma alguma sentar no Palácio dos Bandeirantes, na cadeira que ocupa o governador do Palácio dos Bandeirantes. E essa Assembleia Legislativa tem uma responsabilidade, tem a responsabilidade de tirar este irresponsável no poder. Quantos pedidos de impeachment foram protocolados nesta casa? Nós não aceitamos mais que esse governador, responsável por essa política genocida, que assassinou milhares de paulistas, que deixou milhares de pessoas morrerem nas mãos do coronavírus, desempregou outras milhões de pessoas no estado de São Paulo, jogou o estado de São Paulo na recessão junto com o resto do Brasil. Não aceitamos mais que ele governe esse estado da forma irresponsável que ele vem governando. Senhores deputados da Assembleia de São Paulo, os senhores têm uma responsabilidade para com a população paulista, e essa responsabilidade é tirar João Dória do poder, sim. Esse homem não pode mais governar, não. Vejam o que ele fez com o estado de São Paulo, vejam o que através da sua política genocida e ditatorial, de prender a população dentro de casa, sem nenhuma comprovação científica de que isso daria certo, fez com o nosso estado, fez com o nosso Brasil. Essa Assembleia precisa se debruçar sobre o processo de impeachment do governador João Dória. O Witzel já rodou, agora está na vez do Joãozinho Tranca-Rua também. A sua representação está lá na Procuradoria-Geral da República, e eu espero o dia em que a Polícia Federal, que o Uber da Polícia Federal vai fazer uma visita lá no Palácio dos Bandeirantes, porque o senhor está precisando, eu tenho a mais absoluta certeza, a julgar pelo secretário de Transportes do senhor João Dória, que não vai demorar muito tempo para a Polícia Federal bater na porta do Palácio dos Bandeirantes. Nós exigimos transparência, nós exigimos eficiência, nós exigimos moralidade, isso não existe no governo do PSDB, e é por isso que o João Dória precisa cair. E essa Assembleia tem essa responsabilidade para com a população paulista, de retirar
este Joãozinho tranca-rua do poder, porque ele não merece ser o nosso governador, e é responsável sim pela morte de milhares de pessoas, mais a recessão econômica que o nosso Brasil teve. O nome, o culpado e o responsável se chama João Dória Júnior. Fora Dória. Muito obrigado, senhor presidente.